Nessa aula nós vamos criar as lajes do pavimento inferior, fazer alguns ajustes no pavimento superior para a aplicação das lajes corretamente e a criação do telhado. Como você viu nas aulas anteriores, nós criamos as paredes com o pé direito total de 2,72. Porém, como você vê aqui, 20 centímetros desses 2,72 são vigas aéreas. É essa parte aqui, ó, onde está marcado 20 centímetros. Então, para nós criarmos essas vigas separadas da parede, nós vamos ter que diminuir 20 centímetros na altura do pé direito do nosso pavimento. Em toda essa parte, ó, com exceção da sala de jantar, onde tem um pé direito mais baixo e uma parede diferenciada. Então, nós vamos começar separando essa parede. Nós vamos fazer um corte aqui e aqui, para que quando nós selecionarmos essas faces, ela não diminua os 20 centímetros. E foi por isso que nós fizemos aquela limpeza de linhas, para as faces superiores ficarem unificadas. Então, aqui nós vamos baixar 20 centímetros. E vamos fazer uma cópia apenas dessa face. Essa outra parede aqui também, 20 centímetros. Essa parede separada e essa, nós vamos fazer uma cópia. Você vê que as paredes do pavimento inferior estavam desagrupadas até a aula anterior, e aqui eu já criei um grupo, para que quando a gente cria essas vigas, elas não se misturem com as paredes, para ficarem separadas no seu projeto. E saindo desse grupo, nós vamos fazer uma cópia com o Ctrl V daquelas faces que nós copiamos agora, ó. E vamos colocar exatamente em cima das paredes. E vamos fazer uma extrusão de 20 centímetros. Por enquanto, você cria um grupo, porque nós vamos criar a laje agora. Aqui também, vou voltar, fazer a extrusão dessa parede que ficou de fora, selecionar ali só a parte da viga dela e de todas as outras vigas superiores, as vigas aéreas, e criar um grupo. Pronto. Em seguida, nós vamos criar um plano ao redor de toda essa estrutura, partindo de fora, ó. Você vai contornar com a linha. Aqui você vai seguir reto até o final, até aqui, fazendo todo esse contorno, ó. E aqui você pode seguir reto também até o final. E vai ser criada essa face. E aí nós vamos fazer uma extrusão de 15 centímetros, que é o que tem a espessura dessa laje. Então, com empurrar, puxar, nós vamos fazer 15 centímetros. E aqui agora você pode desassociar esse grupo das vigas para nós juntarmos as vigas com a laje exatamente igual está na planta do AutoCAD, ó. Elas estão inteiras. E aqui remover essas linhas que sobraram da junção das duas, ó. Somente essas linhas horizontais. Aqui também. Pronto. E assim a gente cria a laje. Eu vou ocultar essa face só para você visualizar como ficou, ó. Foi criada toda a laje nela. E aí você pode agrupar essa laje e já criar uma camada para ela também. Laje, pavimento inferior.
aqui, pavimento inferior. Feito isso, nós vamos começar a trabalhar com o pavimento superior. Você pode fazer uma seleção grande para selecionar todo ele e trazer ele para cima do pavimento inferior. Aqui eu fiz uma cópia, mas se você preferir, você pode só trazer. Eu sempre prefiro deixar uma cópia ali, enquanto eu ainda estou trabalhando. E a partir daqui nós vamos fazer alguns ajustes. A primeira coisa vai ser aqui. Eu vou colocar uma cor nessa laje para a gente identificar ela melhor. Vou usar um tom de concreto ali. E aqui eu passei ela reto. Nós vamos ter que fazer um corte onde vai ser a escada, a abertura da escada. Então você entra dentro do grupo dela e cria uma face separada. Você vai fazer um contorno ao redor de onde a escada vai passar. Ó. Tudo aqui. Pronto. Com o empurrar, puxar, você vai remover essa face. Você vai fazer uma extrusão até o final e ela vai abrir e deixar o espaço da escada. Pronto. Feito isso, nós vamos fazer os ajustes que eu falei nas paredes do pavimento superior. Nós vamos fazer esses ajustes nessas duas paredes aqui da fachada. Eu vou, na verdade, eliminar aquelas duas paredes, porque no lugar delas, nós vamos ter que modelar uma parede nesse formato e colocar essa esquadria especial. Então, a primeira coisa que a gente faz é entrar dentro desse grupo e com o empurrar, puxar, fazendo uma extrusão contrária também, a gente remove essas duas faces, essas duas paredes, e começamos a construir aquela parede especial da fachada. Essa parede vai estar diretamente ligada com o telhado, porque ela tem um ângulo de caimento, ó, como o telhado, que vai acompanhando essa água furtada. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a altura dessa cumieira, da parede, essa primeira, para calcular o ângulo de inclinação dela. Então, aqui eu já marquei, eu vi que ela tem 77 centímetros, e nós vamos ter que criar esse cume bem no meio desse vão. Então, o que a gente faz? Esse vão tem 4,90 metros, é só você dividir ele por 2, vai dar 2,45. Então, você faz uma linha de 2,45, só para você ter uma referência, e coloca e puxa uma linha no eixo azul a 77 centímetros. Aí aqui você faz exatamente igual nós fizemos para criar telhados, e você vai ter essa face aqui. Nós só vamos precisar dessa inclinação, essa face nós vamos apagar. Aqui vamos criar um offset de 20 centímetros, que é exatamente para iniciar a parede aqui, ó. Essa seria a viga da parede. Deixa eu voltar, que eu não expliquei. Aqui nessa linha que sobrou, vou também colocar uma cor para você visualizar. Essa linha que nós trouxemos, ela não foi até o final da parede. Então, você vai trazer ela aqui na perpendicular, ó, e aqui você vai fechar ela no eixo Y, no eixo Z. Essa face você pode apagar, nós não vamos utilizá-la. E aqui também na perpendicular. Se você não estiver encontrando o ângulo só nesse espacinho, você pode trazer ela aqui, uma linha no eixo azul. E nós precisamos que ela fique com esse formato, que é o formato inicial da parede.
Aqui nós vamos fazer uma extrusão de 20 centímetros para criar espessura nela. E, na verdade, essa viga aqui também vai sair. É o que sobrou da laje do pavimento inferior. Essa linha também sobrou. Então, aqui nós temos a parede. Vamos olhando pelas referências do modelo. Na parte de baixo dela, ela tem uma meia parede, onde vai ser colocado pedras, com uma altura de 1,13 m. Então, a gente faz o seguinte, já vamos criar essa parede. A primeira coisa, vamos entrar dentro do grupo de pisos e vamos empurrar, na verdade, essa espessura 20 centímetros para dentro, para o piso não ficar embaixo dessa meia parede. E aqui é só a gente criar um retângulo e trazer na altura de 1,13 m. Pronto. Essa outra parede aqui também, nós vamos trazer 20 centímetros para dentro, porque aqui nessa área vai ficar toda a parede para essas esquadrias. Então, a gente vai contornar isso aqui, ó, aqui, até aqui. Vamos vir e fecha. E trazer a 20 centímetros para dentro. Essa face vai ficar invertida, a gente ajeita ela. E agora nós vamos fazer a divisão das esquadrias especiais que vão nessa parede da fachada. Para isso, nós vamos precisar de algumas referências aqui da planta do AutoCAD, para saber o espaçamento entre elas. Dessa forma, fica bem mais fácil para fazer o cálculo delas. Elas têm tamanhos variados, de acordo com a disposição aqui da parede, porém, entre todas elas tem um espaço de 23 centímetros. Então, nós começamos fazendo um offset de 23 centímetros. Essas bordinhas que sobraram a gente elimina. Entre elas, aqui, entre elas também tem 23 centímetros, todas elas. E a gente pode começar aqui da parte de baixo. Eu faço assim, a partir do meio, do ponto médio, como o espaço é de 23 centímetros, eu divido esse tamanho por 2 e crio um segmento de 11 centímetros e meio para esse lado, aqui, e 11 centímetros e meio para cá. E aí eu já começo a subir a primeira. Eu vejo que ela vai rente ao final da parede, ó, aqui, essa daqui de baixo, quer dizer. Então, eu já posso trazer ela aqui com o snap pressionado, finalizar aqui, e a outra tem a mesma altura dela. Pronto. Aqui eu crio um outro segmento de 23 centímetros, que você elimina esse, pode trazer até aqui, 23, e até aqui, que ele vai se segmentar. A partir dessa também, mais 23 centímetros, pode remover essas duas. E eu vejo a altura dessa daqui, ela tem 1,02 m. Eu trago ela a 1,02 m aqui, fecho aqui, coloco o espaço cortando a linha. Essa primeira é só seguir e fechar aqui, 23. Opa, acho que ela não foi até o final, até fechar. A gente já faz essa de baixo. Essa também.
e até aqui em cima. Você traz mais perto, porque às vezes ela puxa para essa, se ela estiver meio distante. Aqui, 23. E essas daqui, elas têm medidas diferentes. Elas têm 86, exatamente. Elas têm 86 centímetros. Então, você fecha aqui com 86. Sobe aqui. 23. E fecha ali. Essas duas você já pode tirar também essas linhas, ó. Pode ir fazendo e tirando. 23. Aqui. Que aí você não se perde nas linhas. Eu às vezes faço todas e depois vou removendo. Mas você pode fazer dessa forma. E aí nós fizemos a distribuição de onde vão as esquadrias de vidro. Nós vamos fazer uma perfuração nessa parede, mas antes nós vamos copiar essas faces, porque vamos usá-las em seguida. Então, você seleciona somente as faces onde vão as esquadrias, copia elas, e aí vai abrindo com o empurrar, puxar. Aqui, todas elas. Você cria um grupo disso aqui e cola essas faces aqui. Porque nós vamos utilizar essas faces depois para fazer as esquadrias usando as aberturas do 1001 Bit Tools. Porque é bem mais fácil, que ele já vai dar para nós os formatos de cada um. Por enquanto, você cria um grupo de tudo. E aí está pronta essa parte. Vou colocar um vidro, só para você ter uma ideia já como que vai ficar. Aí, ó. Depois ela vai ter a esquadria ali, bonitinha. E aí a gente já vai fazer os detalhamentos da parte de cima do telhado. Assim como nós fizemos no pavimento inferior, aqui na parte de cima da residência, nós também vamos ter que baixar 20 centímetros na altura da parede, para ela acompanhar essas vigas igual tem embaixo. Eu vou só pintar essa primeira que nós fizemos aqui, dessa parede da fachada, e você entra no grupo de paredes e baixa 20 centímetros. Ela ficou um pouquinho mais baixa, vai dar 1 centímetro de diferença, mas não tem problema. Só vou voltar e ajeitar duas linhas que ficaram cortando as paredes e criando aquela face excessiva. Então, você pode fazer ela rente aqui, ó. Copia essas faces, cola em cima, exatamente aqui em cima, ó, e faz a extrusão acompanhando, aqui, acompanhando essa viga aqui. Você pode agrupar. Vou colocar uma cor para você diferenciar melhor as vigas. Em seguida, eu vou criar uma face, que depois vai servir de laje também. Essa face eu vou usar, nesse momento, para nós criarmos o telhado usando o plugin de criação de telhados. Eu poderia criar um retângulo aqui, mas nós temos essa água furtada que nós precisamos de fazer um segmento para ela. Então, você começa criando ela daqui e contorna toda a extremidade da residência.
pela parte de fora. Aqui. Pronto. Aqui nós vamos selecionar essa aresta, que vai ter a água furtada, essa da extremidade e essa outra. E nós precisamos saber o ângulo de inclinação desse telhado. Nós vamos nos basear por esse aqui, porque ele vai ter que acompanhar. Então, você pega o transferidor, pega ele na extremidade, traz até o meio e leva até o topo. Ele vai estar com 17,4. É esse grau de ângulo de inclinação que nós vamos utilizar. Então, você pede para fazer seu telhado. Eu vou editar tabeiras e vigas. Então, 17,4, acho que era isso. Fazer beiral, sim. E a espessura, a largura, desculpa, desse beiral, a gente vê aqui, ó, nessa projeção do beiral. Ele tem 60 centímetros. Então, a gente coloca 60 aqui. Eu vou deixar um corte aprumado, que é aquele corte reto. Vou deixar adicionar o corte na tabeira para criar um detalhe, mas não vou fazer os divisores e nem as vigas. E vou dar um OK. E ele vai criar o telhado bem certinho. Eu vou ocultar aqui. Só nós vamos precisar tirar esse eitão. Deixa eu encontrar o grupo dele por aqui que tá mais fácil. Só essa face nós vamos retirar. Nós não vamos precisar dela, porque aqui ele já faz o fechamento com a própria janela. Eu vou utilizar essa mesma face, que, como eu disse, a gente ia fazer a laje para esse telhado. Esse telhado tem uma laje inclinada, então, usando ela com o plugin de criação de telhado, a gente consegue fazer essa laje com muita facilidade. Você vai selecionar os mesmos pontos, como eu fiz aqui, da água furtada e das extremidades, e vai vir no plugin, fazer telhado, vai pedir para configurar a inclinação do beiral, e você vai optar por não fazer um beiral. Ele só vai criar essa face sobre o plano. E essa face vai ser a nossa laje. Vou reexibir. Quando você ocultar as telhas, você vai ter a laje aqui, ó. A gente pode criar uma espessura ainda para ela. Só preciso ocultar toda essa parte do telhado, ó. Aqui, deixa eu ver de qual telhado que é esse. Isso aqui a gente pode remover. E aqui também, ó. Pronto. Só aquela linha ali, eu peguei demais. Então, a gente cria ainda uma espessura para ela, se nós quisermos. Vou usar o Shell para criar a espessura dessa laje inclinada. Eu vou colocar 20 centímetros. Deixa eu ver como é que ficou. Criou a espessura para dentro da parede, como deveria ser. Então, aqui ela temos a viga, a laje e o telhado. Aqui ele vai ficar tudo branquinho depois. Só deixei para fim de você visualizar melhor.
Pode salvar. Quando nós entrarmos dentro dela, você vai ver que essa laje está inclinada lá dentro. Ó. Eu vou ocultar essa janela para você ver. Então, nós vamos precisar criar um forro para essas paredes, que vai ser um forro de gesso. O detalhamento nós não vamos fazer agora, nós vamos trabalhar nas aulas de detalhamento, mas você já pode deixar ele preparado aqui. E é bem fácil você fazer isso. Você não precisa refazer todo o contorno de todos os ambientes. Você só tem que entrar no grupo de piso e você vai selecionar uma face apenas com um clique de cada um dos ambientes. Aqui. Exceto essa aqui do banheiro, porque ela tem essas marcações. E aí você copia essas faces com o Ctrl C. Pode sair do grupo. Se você quiser ocultar esse beiral para facilitar a sua visualização, depois você cola aqui em cima e faz o contorno só desse banheiro. Cuida para ficar bem fechadinho, bem rente, para não ter nenhum espaço. Igual aqui, ó. Isso. Essas faces você pode deixá-las invertidas, porque nós precisamos que a face de baixo é que esteja com a normal habilitada. E aí seleciona essa também com o Ctrl ou Shift pressionado e cria um outro grupo para ela. A partir disso, desse plano, depois nós vamos trabalhar o detalhamento do teto, colocando gesso, fazendo todo um detalhamento. Isso aqui você pode colocar em camadas também. Colocar pavimento superior. Colocar forro de gesso. Aqui, essas vigas também. Antes eu tenho que colocar ele dentro da camada. Forro de gesso. Para as vigas também. Pavimento superior. Vigas. Certo. Pronto. E o telhado, claro. Você reexibe tudo. E o telhado, você faz uma seleção grande, ó. Ele vai selecionar tudo. Essa parede não. Nem essa viga. Ou melhor, você vai ter que selecionar por partes mesmo, senão ele vai pegar todas as vigas de novo. Então você clica aqui no beiral e aqui, ó. E coloca ele na camada de telhados. Só conferir se ele está ok. Ainda faltou essa face, ó. Telhado. Que é onde vão as telhas. Tudo dentro das camadas. Essa parede você pode colocar nas paredes do pavimento inferior, porque ela desce e vai até o final. Então pode considerar que ela seja do pavimento inferior. Só encontrar ela aqui. Aqui. Pronto. Essa daqui nós vamos colocar numa outra camada chamada esquadrias, onde nós vamos colocar todas as esquadrias de portas e janelas. Então ela já fica ali dentro da sua própria camada. Em seguida nós vamos fazer a cobertura da sala de jantar.
A primeira coisa, nós vamos ter que entrar nessa parede e também diminuir 20 centímetros. Ela vai ficar com 2,53. Vai ficar rente à laje do pavimento inferior. E para fazer o ângulo de inclinação dela, é bem fácil. Você só tem que pegar a cota aqui do início do forro, aqui vai ser um forro de madeira, até o final, a essa última linha aqui, ó, do telhado, e ver quanto vai dar essa distância, para nós calcularmos a inclinação. Aqui, então, nós temos uma distância de 1,67, e com essa distância, nós vamos criar uma linha, nesse ponto aqui, mais ou menos, mas que dê uma distância do final, 1,67 m. E aí, com o transferidor, nós vamos clicar na outra extremidade, para ele ter uma distância para calcular, e vamos trazer até a ponta. Ó. Você vai dar um clique aqui, outro aqui, e trazer até o final dessa linha. E aqui na caixa de medidas, ele vai dar o ângulo de inclinação para a gente. Aqui está com 17,2, você pode considerar uma inclinação de 17. Essa linha você pode apagar. E aí nós criamos um plano, selecionamos ele, e as linhas onde não vão ter as águas, que é a linha de trás e das laterais. Ele é com uma água só. E nos plugins, nós vamos em fazer telhado, vamos editar a inclinação, as vigas, eu vou colocar assim, porque eu não quero que ela tenha vigas. Então, aqui, 17, fazer beiral, sim, a largura a mesma, de 60, o mesmo tipo de corte, de tipo de beiral, também com corte. Fazer beiral superior. Se o seu tiver marcado sim, você deixa não, que é para ele não criar o beiral na parte de trás. Ele tem que ficar rente com a parede. E aí dá OK, só verifica se está marcado para não, para fazer os divisores e as vigas, e OK. E ele vai criar o telhado bem rapidamente. Você pode ocultar ele aqui por enquanto. E essa face nós vamos remover, porque o forro dele também é inclinado. Ó. É um forro de madeira. Pode reexibir essa tabeira aqui, porque nós já vamos utilizar, e ocultar esses dois componentes aqui do telhado. O teto, a parte das telhas, e o beiral. Você oculta. Isso aqui você recorta ele com o Ctrl X, e você vai entrar dentro do grupo das paredes e trazer ele aqui, ó. Exatamente onde ele estava. Você vai criar uma espessura para ele, essas duas laterais, porque ele vai fazer parte das paredes. E essa outra face você pode remover. Essa linha também. Eu não desagrupei, você vai desagrupar ele e já pode remover essas duas linhas que sobraram aqui, ó. Pronto. As janelas ainda estão vazadas, elas passam às vezes. Aqui, já aproveitando que as telhas estão ocultas, nós já vamos criar uma face para fazer a inclinação do telhado. Você vai contornar com a ferramenta de criação de linhas. Acho que eu vou ter que ajustar isso aqui um pouquinho antes. Aqui. Só criar uma linha nessa beiradinha aqui, ó. E essa face que formou, você traz até aqui, ó, até o final. Para ele ficar todo inclinado, ó. Ficar tudo certinho, não ficar aquele dente lá. E aqui você vai fazer essa linha para nós criarmos aquela cobertura, o forro, desculpa, de madeira.
Então aqui, ó, se contorna. Pode fazer um grupo para ele. E aí nós vamos criar uma espessura de 5 centímetros para esse forro, que é a espessura que ele tem aqui, ó. Você pega aqui e ele vai te dar 5 centímetros. Pronto. E aqui nós vamos ter que deixar ele com uma altura, um pé direito, de 2,20 nessa parte de baixo. E é bem fácil a gente fazer isso. É só você vir aqui, ó. Você vai criar uma linha de 2,20 e vai ver quanto sobra aqui, ó. Sobra 32 centímetros. Você vai ter que baixar ele com o mover 32 centímetros. Vamos conferir aqui, porque ele estava um pouquinho acima. 32, eu vou ter que baixar mais 5 centímetros, que ele estava para cima lá. 5 centímetros referente à espessura dele. E você confere aqui, ó. Dois e 20. Dois e 19. Sobe 1 centímetro. E pronto. O forro já está dentro das paredes, igual está aqui, ó. Então, esse telhado também já está pronto. E agora nós vamos criar esse último telhadinho da sala da lareira. Por coincidência, ele é bem parecido com aquele que nós criamos na residência de modelagem com linhas. Você vai fazer o contorno ao redor dele para criar a face. Vai selecionar a linha de trás, que é onde não vai ter a água. Aqui você vai pedir para configurar. O beiral dele, você vê aqui que ele praticamente não tem beiral, é bem pequeno. Então você pode deixar esse beiral com 1 centímetro, a espessura do beiral com 1,5, não fazer beiral superior. Ok, aqui também não fazer vigas. Ok. Ele ficou sobrando algumas faces ali por causa do ângulo dele e pelo fato de o beiral ser muito pequeno. É aquelas duas de trás, só você entrar dentro dele e remover. Pronto. Pode reexibir tudo. Só conferir essa parte externa. Você pode salvar já a sua cena também. Então, aqui nessa parte de estrutura, a gente finaliza aqui. Na próxima aula, nós vamos colocar as esquadrias especiais dessa parede, as portas e janelas externas. E algum detalhe que tiver ficado, para a gente finalizar também mais essa estrutura com essa forma de criar qualquer tipo de estrutura no SketchUp.